Olá, companheiros da Casa do Caminho e tantos outros companheiros que nos assistem e que também estão envolvidos com o estudo que será ministrado a partir desse momento sobre o Livro dos Espíritos. Nós temos a grata oportunidade e satisfação de mais uma vez estarmos reunidos para, de forma conjunta, desenvolvermos o estudo das questões de número 1 a número 9 do Livro dos Espíritos. Sempre bom enfatizar que nós estamos, mais uma vez, retomando o estudo e que se inicia na questão número 1 por força de já termos chegado ao fim das questões e, como de praxe, fazemos a cada vez que terminamos as perguntas que estão contidas no Livro dos Espíritos, nós temos, por hábito, o reinício. Mas sempre bom também enfatizar que cada vez que nós reiniciamos ou retomamos o estudo, nós temos uma outra forma do entendimento, temos o amadurecimento que se mostra diferente daquele que, quando se iniciou o estudo, e quando nós aqui nos apresentamos mais uma vez para reiniciar o estudo do Livro dos Espíritos, certamente estamos mais robustos, estamos mais maduros, por assim dizer, para que possamos, inclusive, ter um melhor aproveitamento, por que não dizer, sem desprezo e desprestígio, aquilo tudo que foi objeto das nossas apreciações anteriores, mas a nossa experiência, a nossa visão, a nossa informação faz com que a gente já perceba um detalhe aqui, outro detalhe ali, que deixamos passar, não de forma intencional, mas por força de que as nossas atenções estavam mais direcionadas para essa palavra, para aquela palavra, para esse texto, para essa apresentação. O fato é que nós estamos, mais uma vez aqui, e mais robustecidos para que a gente possa olhar com olhos mais atentos, talvez, tudo aquilo que será objeto do nosso estudo. E por conta disso, nós já dizemos presente a esse chamamento, já também tomados de imensa alegria e de imensa satisfação, porque hoje aquelas perguntas que serão objeto da nossa análise, como eu já havia dito, serão aquelas de número 1 a número 9. E nós estamos falando das causas primárias, né? Lá no capítulo 1. E as causas primárias têm por início Deus e o infinito. Nunca é fácil falar de Deus, né? Porque todos nós, apesar de termos a essência divina, todos nós, apesar de termos Deus dentro de um conceito que muitas das vezes até muito pessoal, vejam só, mas todos nós sabemos de Deus, sabemos da existência de Deus, sabemos que Ele é o nosso Criador, mas se fôssemos definir por nós mesmos, de forma individualizada, quem é Deus, o que é Deus, certamente teríamos não só alguma dificuldade, mas também pareceres diferentes sobre tudo aquilo que o nosso Pai de amor e misericórdia traduz. Mas vejam só, o Pai de amor e misericórdia, esse Pai que é a causa primária de todas as coisas, Criador de tudo que se possa imaginar e que o universo comporta e que não é obra do homem. Então, tomados desse conceito e desse conhecimento, ainda assim não se percebe fácil a conceituação. Mas o Livro dos Espíritos nos esclarece naquilo que é de possibilidade
do entendimento e por força do que as nossas maturidades já traduzem, que, mais uma vez, a gente deite os olhares para que as nossas percepções nos levem a um acréscimo de conhecimento daquele que já somos portadores, e vamos acrescendo e acrescendo e acrescendo, e cada vez mais, em conformidade com essa maturidade espiritual, nós vamos entendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais daquilo que nosso Pai traduz, daquilo que o nosso Pai significa, e de todo esse formato que, embora nós sejamos conhecedores e tomados de imensa crença, nós ainda temos aquela dificuldade em traduzir, em conceituar, em trazer uma definição que atenda a todos de uma forma que seja possível esse entendimento. Mas nós vamos fazer isso pautados no Livro dos Espíritos, e vamos tentar fazer com que nós mesmos já estejamos preenchidos de tudo aquilo que é possível nesse momento entendermos, não a respeito do tema, mas a respeito sim daquilo que o nosso Pai faz chegar a nós, nos preenche, tem esse significado tamanho, e que também as nossas experiências e as nossas vivências nos permitem absorver. Então, sem mais demoras, vamos lá na pergunta número 1, em que Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E a resposta que segue é essa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, inquestionável, e causa primária, ou causa primeira, tanto faz, de todas as coisas. Que não haja nenhuma dúvida de que tudo que os nossos olhares, que os nossos entendimentos, ainda que entendimentos muito simplórios, que entendimentos muito juvenis, nos permite alcançar, nós estamos falando da criação desse Pai de amor, desse Pai que nos disponibiliza tudo que é necessário para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas vejam bem, tudo que nos é necessário. Nem sempre entendemos que o que vivenciamos seja obra de Deus, por força de ainda sofrermos com aquilo que chega para nós, principalmente quando chega de uma forma diferente da desejada, né? Então, será que Deus quis isso mesmo? Será que foi assim que Deus determinou? Será que eu tenho que vivenciar isso por vontade de Deus? E aí a gente tem que fazer aquela distinção de tudo aquilo que é causa primária, de tudo aquilo que provém da inteligência do nosso Pai e de tudo aquilo que é determinado a partir do que a minha pouca condição permite que seja realizada da forma como eu entendo que deve ser, e o nome disso é livre-arbítrio, né? E que faz com que o nosso Pai, embora muitas das vezes discorde, ele permite. Ele permite. Importante é dizer que esse Pai é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. E que em relação a isso não haja nenhuma dúvida. A pergunta que segue, que é a número 2, que se deve entender por infinito? E nós aprendemos desde sempre que infinito é tudo aquilo que não tem fim, né? Tudo aquilo que não pode ser mensurado, porque essa indeterminação quanto ao termo final não é possível. Então, a pergunta é: que se deve entender por infinito? Mas vejam bem, associando a figura de Deus.
E a espiritualidade responde: desculpem, o que se deve entender por infinito? E a resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E daí, inclusive, a gente confundir essa infinitude com o nosso Pai de amor. Por quê? Tudo que é desconhecido. Então, como nós ainda não conseguimos visualizar, como nós não conseguimos ainda levar forma para esse Pai, a gente entende que ele é infinito. E aí os conceitos se confundem. Mas não há que haver confusão. Não há que haver confusão. Porque, embora seja desconhecido a questão do que seja infinito ou não, o nosso Pai não é desconhecido. Ele, nesse momento, não se afigura para nós de forma determinada, tão somente porque o nosso olhar ainda é pouco evoluído para tal. Apenas por isso. Nós não conseguimos ver de forma firme e propositada no processo da criação natural, nas leis da natureza, daquilo que é divino, nós não conseguimos ver ainda Deus. Nós ainda materializamos muito essa figura, a tal ponto que, há tempos atrás, não era incomum que nós víssemos Deus como aquela imagem daquele ancião, daquele velhinho, daquele homem barbudo, de cabelo branco, de barba branca. Nós tínhamos a necessidade de levar para o Pai essa figura que tem esse formato humano. Então, naquele momento, era muito comum, e ainda hoje, em alguns caminhos, ainda percebemos isso. Algumas imagens que se traduzem como o Deus, dentro de uma simbologia humana, em que nós vemos esse senhor idoso, embora com vigor, mas esse senhor idoso, com cabelos longos, com barba longa, embranquecidos, mas assemelhando-o a essa condição humana. Então, também não é incomum, mas por força dessa visão, pouca caminhada espiritual. A gente não observa olhando para o céu, olhando para as estrelas. A gente não vê ali um processo em que poderia ser visto Deus. A gente não vê na natureza, no mar, nas estrelas, na beleza daquilo que é natural e, por que não dizer, divino, a gente não vê ali Deus. Por quê? Por conta exatamente dessa necessidade de levarmos para o Pai também esse formato humano. E aí, a partir também daí, esse conceito confuso de confundirmos esse infinito com o Pai, por conta dele ser desconhecido, por conta dele não ser mensurado, em muitos momentos houve a confusão daquilo que seria infinito com aquilo que seria o Pai, ou aquilo que seria Deus. Mas não há que se confundir. E nós vamos avançar e vamos ver como isso vai ficar, inclusive, um tanto quanto mais claro. A pergunta número 3. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Vejam só, a associação, né? Por força do desconhecido. Definição incompleta. Pobreza de linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Não temos sequer a linguística necessária para essa tradução. Não saberíamos levar um conceito próprio e adequado para isso. Em função de que nosso olhar é curto. Assim como o nosso verbo é curto. A nossa linguagem, por mais rebuscada que seja, por mais revestida de conhecimento que se apresente, é uma linguagem ainda muito pobre diante dessa infinidade que ela pode trazer e traduzir para nos conduzir a uma melhor visualização do seu significado real.
Por enquanto, estamos caminhando, mas engatinhando na direção do melhor conhecimento, do melhor conceito e do melhor entendimento. Mas que fique claro, essa centelha divina todos nós já possuímos. Essa fagulhazinha já está nos alimentando há muito. Mas ainda é um tanto quanto prematuro que as nossas atenções e tudo aquilo que remete ao Pai tenha esse significado claro e essa clareza, inclusive de entendimento, muito embora não haja descrença. A descrença que existe hoje é pouca, se é que existe. Se é que podemos, inclusive, chamar de descrença. Mas vamos ficar aqui com esse tamanhozinho mínimo. Mas ainda aqui e ali a gente vê uma dúvida, uma vacilação, mas que fique claro que todos nós já percebemos e cremos na existência do nosso Pai. Vamos lá para a questão número 4. Provas da existência de Deus. A partir do entendimento, né, que o nosso Pai é real, existe, inteligência suprema, criador de todas as coisas, nós vamos ver como se dá essas provas, porque nós ainda estamos muito materializados, né? E a partir dessa materialização, a gente quer saber e, se possível, ver para crer. Porque ainda temos muitas dúvidas daquilo que nós não vemos como uma existência real. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Veja bem, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Bastaria o simples olhar em torno de tudo que veríamos aqui, acolá, adiante, sempre a condição inquestionável da existência do nosso Pai. Mas queremos o quê? Queremos que isso se materialize, né? E se materialize da forma como nós entendemos. Como nós queremos, como queremos ser saciados de nossas dúvidas. Me traga algo concreto. Me traga aquilo que eu possa tocar, aquilo que eu possa, através do meu tato, ter a certeza da existência. E quando nós falamos prova da existência de Deus, nós vamos mais uma vez retomar a nossa pouca condição de entendimento. Inclusive, nesse aspecto, vamos abrir aqui um espaço para falar dos nossos poucos sentidos, a nossa pouca aperfeiçoação, o nosso pouco aperfeiçoamento faz com que a gente nem sequer tenha pleno domínio e capacitação também de todos os sentidos, né? Quando nós falamos dos sentidos, nós estamos falando de visão, audição, olfação, tato. Estamos falando desses que nós já percebemos, entendemos, mas também não dominamos com essa destreza toda, não, hein? E esses poucos sentidos que nós já sabemos e que nós, inclusive, já conseguimos exercitar através da nossa condição de inteligência, esses sentidos são mínimos. São mínimos diante de todos aqueles que a nossa evolução nos permitirá. Então, agora, nós estamos na conquista desses sentidos de tal forma que começamos a dar formas para eles e permitindo que eles avancem num sentido que traga para nós a capacitação necessária para tudo aquilo que está afeto ao desenvolvimento. Mas precisamos ainda caminhar muito. E quando nós estamos falando desses poucos sentidos que a nossa condição espiritual nos permite, nós estamos falando também daquilo que nos será permitido, ou ainda é permitido dessa forma precária, para que os nossos entendimentos cada vez mais se alarguem, cada vez mais ganhem espaço.
E a partir daí, tudo aquilo que nos é de difícil entendimento ou de nenhum entendimento, na medida da conquista ou das conquistas desses sentidos, nós ficaremos mais plenos para que os nossos olhares, as nossas percepções, o nosso entendimento e a nossa capacitação a respeito de tudo aquilo que nos é e será e continuará sendo disponibilizado seja objeto do nosso alcance a nível de percepção. Então, quando nós estamos falando das provas das existências de Deus, nós estamos falando daquilo que os nossos sentidos nos permitem. E a partir daí, fica um tanto quanto difícil para a gente mesmo. Um tanto quanto difícil. Porque não temos aquilo que é necessário para, de pronto, percebermos, entendermos e não vacilarmos, inclusive naquilo que se refere à nossa credibilidade, ou da credibilidade de tudo que nos é chegado. Mas haverá tempo em que isso será de fácil domínio, porque tudo que nos capacitará para esse entendimento fará com que eu olhe, veja, perceba, não duvide, creia, me preencha, me satisfaça, me regozije e me felicite com toda essa situação. Então vamos falar aqui das provas da existência de Deus. E Kardec pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha só, percebam o quanto nós ainda queremos que isso fique materializado, que isso fique inquestionável, que isso fique induvidoso. Onde podemos encontrar a prova? Porque queremos provas. Queremos provas. Esse abstrato, isso que não nos é visível e entendido de imediato, faz com que o questionamento tenha lugar. E aí a espiritualidade responde assim: onde se encontra a prova? E ele fala: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não é feito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Procurai tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Porque se não foi criado pelo homem, quem criou? Esse efeito é um efeito que nesse momento é um efeito que é causado pelo quê? O que deu causa a esse tipo de coisa? O que fez com que isso pudesse acontecer, pudesse existir? E nesse aspecto, eu separei aqui, eu vou chegar a eles, desculpem até porque o telefone tocou, porque o telefone está perto de mim, porque eu deixei aqui para poder acessar o que um companheiro, Miramês, que é um companheiro que nos esclarece muito a respeito do Livro dos Espíritos, o que o companheiro traz aqui de informação a respeito dessa pergunta de número 4, e quando ele fala da existência de Deus. Me permitam que eu vou ler o texto por inteiro, porque ele é muito esclarecedor e também de um conteúdo que eu considero aqui importante demais. E ele diz assim: a existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que mais perto de nós, do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver. E ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que estais, que podem se expressar, onde foram chamadas a servir.
Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. Os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Não existe alguém na face da terra que não creia em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra sua presença insuperável, de acordo com seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando valores e humanidades na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto, pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe. Ele está no mesmo lugar. Nós outros, é que pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual, o que eu havia dito antes, né? Quanto mais maduro vamos estando, vamos ficando, maior percepção nós vamos tendo também. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que nos comanda todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidade incríveis na casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no Sol, que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos: procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E é um comentário aqui do nosso companheiro Miramês a respeito da questão da existência de Deus, porque ele traz para nós, com maestria, tudo aquilo que é necessário ao nosso entendimento, para que possamos estar muito afetos a essa questão, principalmente no que trata da existência de Deus, né? E vamos ali para a pergunta número 7, vamos avançar para o número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Propriedade íntima da matéria é quando a gente nos remetemos lá aquele elemento mínimo, para que a gente se reportasse para algo maior, que é a existência de todas as coisas. E aí, os espíritos respondem assim: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, é evidente. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Causa primeira, causa primária de todas as coisas. E nós vamos encerrando por aqui e vamos falar um pouquinho aqui da questão número 9, em que é na causa primária que se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí, os espíritos mais uma vez respondem: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte.
Pode ser que um sopro de Deus pode abater. E falarmos de Deus, falar dessa inteligência suprema, é falar da existência de tudo. É falar da existência de todos. Mas é principalmente, vejam bem, principalmente falar de amor. O nosso Pai é um Pai de misericórdia, é um Pai de perdão. É esse Pai que nos abraça, nos entende, nos acolhe e sabe muito bem o quanto somos precisados ainda dessa caminhada, da experiência espiritual que fará de nós, todos nós, espíritos felizes. Todos nós temos pela frente a felicidade. E chegaremos a esse termo na condição já de espíritos felizes, muito provavelmente de espíritos puros, por força e misericórdia do nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo nos propicia. Então, mesmo em momentos de muita dificuldade, mesmo em momentos em que estejamos muito aflitos, muito sofridos, não duvidemos da existência do Pai e, por minuto sequer, também coloquemos sob questionamento que o que estamos vivenciando, o que estamos passando, é por conta de Deus ter nos abandonado, por conta de Deus ter virado as costas para nós, está privilegiando esse ou aquele outro irmão. Não. O nosso Pai coloca em nosso caminho tudo aquilo que nos é próprio para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual. E ainda que nesse momento não tenhamos uma definição clara do que o nosso Pai signifique, simbolize, não duvidemos jamais de que esse Pai é o Criador de todas as coisas e que esse Pai é esse Pai de amor que abraça a todos nós, independente do nosso momento espiritual, independente da nossa maturidade espiritual, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos tropeços, sempre poderemos contar com o Pai. Então, ali na frente, certamente nós vamos olhar para cenários, principalmente cenários de ordem natural, ou seja, aquilo que a natureza nos propicia, e vamos ver Deus, porque teremos nossos sentidos ampliados, teremos uma caminhada maior, teremos uma progressão que nos fará olhar, perceber, sentir e abraçar de uma outra forma esse nosso Pai. Por enquanto, nós vamos nos preparando e cada vez mais nos tornando propícios para que Deus seja visível e entendido por nós da melhor forma possível, com o melhor aproveitamento possível, com o melhor sentimento possível. E se esse é o nosso momento, não tenhamos dúvidas que já passamos por momentos em que esse conhecimento, esse aprendizado, esse entendimento eram muito menores. Hoje, já estamos falando do que o nosso Pai é, do que Ele propicia, do que Ele significa, e que não tenhamos dúvidas que todos somos filhos eleitos, filhos queridos e filhos abraçados. Nós vamos ficando por aqui naquelas questões que nos eram próprias estudarmos, evidentemente que não conseguimos falar de uma a uma, mas dentro de um conceito geral, nós falamos daquilo que entendemos que seria mais proveitoso. E que o nosso Pai de misericórdia nos permita muitos tantos outros encontros que o Livro dos Espíritos nos propicia. E agora, retomando mais uma vez da pergunta número 1, e que tantas outras se seguirão, como sempre fazemos, a gente possa nos dedicarmos, na medida em que os nossos entendimentos estão mais maduros, que nós possamos ter a alegria
dos nossos encontros e do nosso estudo a respeito do Livro dos Espíritos. Que o nosso Pai de amor, esse Pai que nós falamos dele hoje, com esse sentimento sempre de gratidão, nos permita tantos outros encontros e tantas outras possibilidades. Que Jesus, esse irmão fraterno, esteja presente em cada coração, em cada lar, e que esse Pai de amor continue nos abraçando para que nós, esses filhos tão queridos, possamos cada vez mais nos aproximarmos desse coração misericordioso e amoroso. Graças a Deus.